Hello, everyone. Today I speak in Portuguese, and this might translate Babi. This everyone, Babi. Uau! Eu estou muito encorajada de poder estar compartilhando a palavra do Senhor. I'm very encouraged to be sharing the word of God with you all. E nós estamos dentro de um estudo And we are in a study right now, onde nós estamos vendo sobre a graça em águas profundas. and we're talking about grace in deep waters. E nós estamos falando sobre a vida de Jonas. And we talk about the life of Jonah. E eu já fui muito encorajada pelas estações anteriores, pelo pastor Chuck e a Jenny. And I've been very encouraged with the previous messages from the pastors. E quando eu recebi esse convite para estar compartilhando aqui, And when I received this invitation to be sharing here today, uma das coisas que eu estava orando é sobre como eu ia compartilhar em português. one of the things I was praying is, how am I going to share this in Portuguese? Eu estava um pouco nervosa. I was very nervous. Quando eu era jovem no meu país, When I was a young woman back in my country, in Brazil, então quando nós íamos à igreja e ouvíamos alguém falar em inglês, when we would go to church and hear someone speaking English, uau, isso era incrível para nós. it was incredible for us. Era uma forma de nós vermos as nações. It was a way for us to see other nations. Então eu não sei se para você que é a primeira vez que você está ouvindo o português, So maybe for some of you here, it might be the first time that you're hearing Portuguese. mas eu queria que você ficasse tão empolgado quando ouvimos vocês pregarem na nossa língua. But I would like to invite you to be just as excited to hear the Portuguese as we are when we hear the English. Eu estava orando e perguntando para o Senhor como isso seria possível, I was praying, I was asking the Lord, how is this going to be possible? porque talvez a nossa primeira experiência como igreja, Because this might be the first experience of us as a church. e nós somos uma igreja que temos quase 80 nações, And we're a church that we have nearly 80 nations. e então o Senhor trouxe algo que tranquilizou meu coração. So God brought something that put peace into my heart. Não é sobre a sua cultura, It's not about your culture. não é sobre outra cultura, It's not about somebody else's culture. mas é sobre a cultura do reino. But it's about kingdom culture. E quando o Senhor traz tantas nações em um lugar só, And when the Lord brings so many nations into one place, nós precisamos nos preparar para manifestar a cultura dele. we need to prepare ourselves to be able to manifest His culture. E eu posso acreditar que com tantas nações nesse lugar, And I can believe that with so many nations in this place, nós estamos prestes a ver algo muito grandioso acontecer aqui. we are ready to see something really great happening here. Amém? Amen. Amém. Quando nós olhamos para Jonas e olhamos como Jonas se comportou quando foi chamado When we look at Jonah and we see the way that he behaved when he was called by God para ir para Nínive pregar o evangelho, to go to Nineveh to preach the gospel, nós vimos como a Jenny compartilhou sobre a graça do Senhor e como ele não queria acreditar nessa graça do Senhor sobre Nínive. we see how Como a Jenny compartilhou sobre a graça do Senhor how Jenny shared about the grace of God, e como Jonas não queria essa graça and para how aquele povo. Jonah didn't want that grace over those people. O povo de Nínive era inimigo de onde Jonas estava vindo. Those people in Nineveh, they were actually the enemies of Jonah. Jonas já tinha experiência em ministrar e em profetizar. Jonah already had experience in ministering and prophesying, Mas para o seu povo. but to his own people. Mas quando vamos falar a outro povo, But when we're talking about another nation, é um another grande people, desafio. it's a very big challenge. Mas o maior desafio de Jonas é porque aquele povo era um povo inimigo. But the biggest challenge for Jonah was because those people, that nation, were their enemies. Então ele não queria a graça do Senhor também para aquele povo. And he didn't want the grace of God for that nation. Quando o pastor Chuck semana passada nos trouxe também sobre essa season, When Pastor Chuck spoke about this season last week, ele também compartilhou que como nós nos comportamos se nós vivemos o que pregamos. he said about us living out what we preach.
E hoje nós vamos falar sobre a oração das profundezas do poço. And today we're going to be talking about the prayers of the depths, that happens in the depths. Mas sabe que algo que me chamou a atenção antes de chegar nesse lugar But something that came to my attention before arriving in this particular place é que quando olhamos para Jonas capítulo 1, is that when we look at chapter 1, diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, it says the word of the Lord came to Jonah, filho de Amitai, son of Amittai, dizendo: saying, levanta-se e vá à grande cidade de Nínive. go to the great city of Nineveh and preach against it. E algo que me deixou bastante atenta com isso. And something that came to my mind Antes de Deus convocar Jonas para um chamado, is that before he called Jonah, o Senhor lembrou para Jonas da identidade dele. Jonah reminded him of his identity. O Senhor chamou Jonas pelo seu nome. The Lord calls Jonah by his name, E o Senhor falou de quem ele era filho. but he also said whose son he was. E muitas vezes, quando nós temos dificuldade de corresponder a um chamado, And sometimes when we find challenging to respond to a certain calling, é porque nós olhamos para a nossa identidade. it's because we look to ourselves and our identity E nós achamos que nós não somos capazes. and we think that we are not capable. Nós olhamos de onde nós viemos, We look from where we came from, a nossa história familiar, our family history, e nós achamos que nós não somos capazes. and we think that maybe we're not capable. Mas quando o Senhor chamou Jonas, But when the Lord called Jonah, ele chamou pelo nome. he said his name. Ele já sabia a identidade de Jonas. He knew Jonah's identity. E ele já sabia de onde Jonas veio. He knew where Jonah came from. E eu queria lembrar isso. And I wanted to remind you of that this Que quando morning. o Senhor está nos chamando, That when the Lord is calling us, Ele está trazendo primeiro a nossa identidade. He's bringing to us our identity. E depois trazendo o nosso chamado. And then He brings our calling. Amém? Eu queria que você abrisse comigo em Jonas capítulo 2. I want us to read Jonah chapter 2. E se você não tem Bíblia aqui, And if you don't have a Bible, você pode levantar a mão You que nós can, temos alguém para levar a Bíblia até put your hand você. up and somebody will come and bring you a physical Bible. Pode ficar com a sua mão You can levantada, keep por your hand favor. up if you don't have one. Jonas capítulo 2. Jonah chapter 2. Nós temos um cenário onde Jonas resistiu em Nínive. There's this scenery where Jonah resisted going to Nineveh. Então Jonas comprou uma passagem para ir para outro lugar. So he actually went somewhere else. Então Jonas de repente está num barco e vem uma grande tempestade. And all of a sudden he's on this boat and there's a huge storm. Então ele é lembrado que de repente aquela tempestade está acontecendo por causa dele, And then he's reminded that maybe that storm is actually happening because of him. porque ele resistiu de ir para algum lugar. Because he resisted going to the place that God Ele told resistiu him. de ir a Nínive. He resisted going to Nineveh. E sabe, quando nós olhamos para Jonas, é fácil nós olharmos e compartilharmos por que Jonas não foi a Nínive, já que ele tinha o chamado. And sometimes it's easy for us to see Jonah's life and question, why didn't he go to Nineveh? Because he already had a calling. E talvez alguns chamados, alguns lugares que o Senhor nos chama, não é porque nós não queremos ir. And some places where God calls us into, it might not be because we don't want to be there, É por causa do que nós ouvimos sobre aquele lugar. but it might be because of what we've heard from that place. E Jonas ouvia falar sobre Nínive. And Jonah, he used to hear about Nineveh. Eu me lembro uma vez quando nós saímos da nossa nação I remember when we first left our nation e nós mudamos para Amsterdã. and we went to live in Amsterdam. E eu não sei, mas na minha nação, quando nós falávamos sobre Amsterdã, And I don't know, but whenever we spoke about that nation, Amsterdam, in Brazil, isso há mais de 17 anos atrás, this is 17 years ago, então não tinha muitas redes sociais, as pessoas não conheciam muito bem a Europa. so there wasn't a lot of social media about, and people didn't really know Europe that well. Então, quando nós fomos para Amsterdã, as pessoas falavam: Amsterdã é Sodoma e Gomorra. So when we said we were going to Amsterdam, people would say, that's like Sodom and Gomorrah. O que você vai fazer naquele lugar com seus filhos? What are you going to take your kids there for? Você sabe o que acontece lá? Do you know what happens there? Ah, é tudo liberado. Everything is free and open. E você tem certeza que você está indo para lá? Are you sure you want to go there? Você pode até morrer naquele lugar. You could even die in that place.
Então eu ouvia muitas coisas ruins sobre Amsterdã. So I would hear so many horrible things about Amsterdam. Mas havia uma convicção no meu coração sobre aquele lugar. But there was a conviction in my heart about that place. E embora havia medo, And even though I was afraid, embora havia uma convicção, and even though there was a conviction, eu também estava muito ofuscada com as vozes do que eu tinha ouvido sobre aquele lugar. my mind was a bit blurry from all the voices I was hearing about that nation. Muitas vezes o Senhor nos dá uma ordem, um chamado. Many times God will give us an order, He will give us a calling. E por muitas vezes nós somos ofuscados pelo que nós ouvimos das pessoas. But many times what people say can bring a like blurred vision. O que as pessoas falam sobre a ordem que Deus está Or dando. what people say about the calling that God is giving you. Sabe, quando eu cheguei naquele lugar, You know, when I arrived there, eu amei aquele lugar. I loved it. Eu amei aquela nação. I loved that nation. Eu morei por 7 anos naquele lugar. I was there for 7 years, E eu vi famílias naquele lugar. and I saw families in that place. E eu vi um estilo de vida que não é o que eu ouvia falar. And I saw a way of life that it wasn't what I had heard from people. Eu sei que havia coisas ruins. I know that there was bad things in Eu that sei place. que ainda há coisas ruins. And I know that there's still bad things going on. Mas eu vi a bondade de Deus. But I saw the goodness of God. Então nós precisamos olhar com os olhos de Deus. So we need to see things through the lens of God. Quando Deus nos chama para algo. When God calls us into something, Quando nós somos convocados para algo que Deus está nos apontando. when we are called to something that God is pointing us into. E uma outra dificuldade quando eu estive naquele lugar And another challenge that I had when I was in that place, in that nation, é porque eu era um imigrante. I was an immigrant. Tem algum imigrante aqui? Do we have any immigrants here today? E como imigrante, And as an immigrant, as a migrant, quando nós vamos para algum lugar, when we go somewhere, alguém sempre está falando daquela cultura. somebody's always talking about that culture, saying bad things about a certain culture. Principalmente quem já está lá, quem já mora naquele lugar Especially primeiro. somebody who's already been there for a while. Aí o outro imigrante sempre fala para você, And another migrant will say to you, aqui não pode isso, you can't do that here. aqui não pode isso, You can't do that over aqui é here. assim. Here it's this way. Não, aqui não pode isso. You can't do this over here. Então nós sempre somos encaixados com muitas regras So then we are filled with rules around us e tentando agradar, se comportar. and trying to behave in a É certain assim para os way. imigrantes? Is that true? E parece que nós estamos And deslocados. then we feel like we're out of place. Mas sabe algo que Deus também me falou naquele lugar? But there is also something that God told me in that place. Você não veio para saquear uma nação. Você não veio para usurpar uma nação. You didn't come to take advantage of this nation. Você não veio para arrancar nada dessa You nação. didn't come to try and take anything from this nation. Você veio para entregar. You came to give to this nation. Então sabe algo que Deus realmente quer de nós como imigrantes? So you know what God really wants from us, especially being migrants? É que você se comporta como alguém que está entregando algo do reino. Is that you behave as someone who's here to deposit something from the kingdom. Não é sobre você encaixar para agradar, It's not about you trying to please people around you, mas você entregar o que Deus te mandou entregar. but it's about you giving what God has called you to give. Então você vai olhar para a nação que você está com os olhos do Senhor. So you're going to look at the nation that you're in with the lens of God, E você vai amar essa nação como Deus ama. and you're going to love that nation just as God loves that nation. Você vai orar por essa nação como se ela fosse sua. And you're going to start praying for that nation as if it was your own nation. E você vai desejar de todo o coração que o Senhor faça tudo o que Ele tem para fazer nessa nação. And you're going to desire with all your heart that God will do whatever He has to do in this nation. E era esse coração que o Senhor queria de Jonas. And that's the heart that God wanted from Que Jonah. Jonas olhasse para Nínive como o Senhor estava olhando. That Jonah would look at Nineveh in the way that the Lord looked at Nineveh. Não com seus olhos de julgamento. Not with his eyes of judgment. Não tentando enquadrar o que Nínive merecia do Senhor. Not trying to put into a box. Mas olhar com os olhos do Senhor. Not try to put things into a box, but to look to that nation with the eyes of the Lord. E Jonas só conseguiu entender isso, talvez, And Jonah could only understand this quando ele foi lançado ao mar. when he was thrown into the sea. A oração de Jonas, capítulo 2. Chapter 2, Jonah prays. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: From inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God and said, Na minha angústia clamei ao Senhor, In my distress I called to the Lord.
E ele me respondeu do ventre do abismo. And he answered me from the deep in the realm of the dead. Gritei e tu ouviste a minha voz, I called for help and you listened to my cry. pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares. You hurled me into the depths, into the very heart of the seas. E as correntes das águas me cercou, And the current swirled about me. e todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. All your waves and breakers swept over me. Então eu disse: And I said, estou excluído da tua presença. I have been banished from your sight. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Yet I will look again towards your holy temple. E essa foi a oração de Jonas das profundezas. And that was Jonah's prayer from the depths of the sea. Das profundezas dos mares. From the depths of the seas, Essa foi a oração de Jonas. that was his prayer. Porque o socorro de Jonas foi o grande peixe. Because what actually helped Jonah was the big fish. Quando o peixe o pegou, When the fish swallowed him up, de dentro do peixe ele fez essa oração. from inside the fish's belly he Mas antes did do this prayer. peixe o pegar, But before the fish could get him, ele experimentou as profundezas. he experienced the depths. Ele experimentou tempestades. He experienced storms. Talvez quando nós vimos essas histórias, a gente sempre lembra da história de Jonas e a baleia como criança. When we look at this story as a kid, we always remember Jonah and the big fish. E talvez nós romanceamos muito essa cena. And sometimes we can romanticize this scene, this Mas idea. imagina um alto mar, But imagine just being in the sea, uma in grande open seas, tempestade, a big storm happening, e você ser lançado em alto mar. and you being thrown into the sea. E essas tempestades engolirem você. And that storm would engulf you and swallow you. E a palavra relata sobre isso. And the word says that. Jonas experimentou essas profundezas. Jonah experienced these depths. Ele relata essas profundezas como o experimento da morte. And it talks about these depths being like near-death experiences. E eu não sei você, mas às vezes nós experimentamos alguns lugares que têm esse sabor de morte. And sometimes, I don't know about you, but we can experience these places that taste like death. Talvez as nossas orações vêm de profundezas que as pessoas não podem nem imaginar. Maybe our prayers are coming from depths that people around us don't even understand. E eu não sei quantas pessoas passaram a experiência de estar em lugares tão profundos. And I don't know how many of us here have had these experiences of being in places that are so deep Que você chega a pensar que o amor de Deus não pode te alcançar. that you start thinking that maybe the love of God can't reach you there. Mas não há lugar tão profundo que o amor de Deus não te alcance. But there is no place that is too deep for God's love to not reach you. Davi falava isso. David spoke about this. Se eu descer o mais profundo abismo, If I go to the deepest abyss, ali o Senhor estará. there God will be. Não há lugar onde eu possa esconder desse amor. There is no place where I can hide from this Se eu love. fazer a minha cama no sol, ali o Senhor está. If I make my bed in the seas, God will be there. Não há lugar que você possa se esconder do amor de Deus. There is no place that you can hide from God's Não love. há profundidade que você esteja que Ele não possa alcançar. There is no place too deep that He can't go and catch you. Ainda que você olhe para essa profundidade Even if you look at this depth e olhe ela como a morte, and you may think, this is my death, como Jonas olhou. like Jonah did. Não, você não está entendendo aqui o que ele está mostrando. Ele está mostrando, eu experimentei a morte. Try to understand that what Jonah is saying here is, I've experienced death. E eu sei que o luto não é algo fácil. And I know that when you're in that place of mourning, it's not something easy. A experiência com a morte não é algo fácil. Experiences with death isn't something easy. E existem dores que são como a morte. And there are pains that are just like death. Em lugares, estações diferentes da minha vida, There's been seasons, different seasons in my life, que eu mais experimentei o amor de Deus, that I've experienced the love of God in the most incredible way. foram em buracos muito profundos. It was in those deep, deep places. Eu me lembro na infância quando eu perdi o meu pai. I remember as a child when I lost my father. E eu era uma criança e um adolescente que não tinha um pai. So I was a child, a teenager that didn't have a father. Mas nessas profundezas eu conheci a paternidade de Deus. But it was in those depths that I experienced God's fatherhood.
E eu me lembro que eu já estava adolescente, And I remember being a teen, já uma jovem, a young woman, 17 anos. 17 years. E tive um acidente na minha cidade, And I suffered an accident in my city where I que os lived. jornais da minha cidade me deram como morta. And even the newspapers were saying that I was going to die. E eu fiquei quase um ano com uma cadeira de rodas. And I was for 1 year on a wheelchair. Experimentei sensações horríveis de morte. I experienced a horrible feelings of death. Fiquei por algum tempo perguntando por que isso aconteceu comigo. For a very long time I asked, why did this happen to me? Mas foi nessas profundezas que eu conheci uma intimidade com Deus. But it was in those seasons of death that I experienced intimacy with the Lord. Eu já era jovem com 19 anos. Now I was 19. E às vezes a gente pensa, não tem mais buracos profundos para nós. And sometimes when you've gone through something like that, you think there is no deeper place than this. E eu perdi meu irmão assassinado. And I lost my brother. He was murdered. E eu já conheci o meu noivo, eu já conheci o meu esposo. I already knew my husband. E aquilo foi algo muito forte para minha família. And that was something very strong for my family to go through. E eu já tinha uma experiência com o amor de Deus. And I already have had experiences with the love of God in the E eu past. realmente achava que eu não conseguia sair daquele lugar. And it was a place that I really didn't think I was going to be able to come out of. Porque foi algo muito forte. Because it was something very, very deep, very strong. Mas também foi nesse poço But it was in that well que eu conheci que o poder de Deus that I met with the power of God. estava além do poder da morte. And I knew that the power of God was greater than the power of death. Eu já estava casada. Amém. Eu já estava I casada. was already married. E eu tive os meus 3 filhos. And I had my 3 children. E quando foi ter a minha última filha, Júlia, And when I went to have my last child, Julia, no, my daughter, no parto da Júlia, when I was in labor, quase eu e a Júlia fomos a óbito. nearly both of us died. E a minha médica ficou tão desesperada, And the doctor there was desperate porque era uma amiga pessoal, because he was actually a friend of mine. The doctor was a friend of mine. que ela largou a cirurgia e começou a chorar e falar em línguas e todo mundo daquele lugar começou a orar. And she left the surgery and she started to get on her knees and cry and pray in tongues and everyone started praying. E eu realmente, parece que de todas as vezes, naquele dia eu experimentei a morte. And it seemed like with all the things that I had been through, that day was when I truly experienced death. Mas também o amor de Deus me alcançou. But also the love of God reached me there. E eu não sei que buraco talvez nós podemos estar. And I don't know what well you find yourself in today. Que poço às vezes nós nos colocamos. What well you may have put yourself in today. Que nós usamos todas as dores e tudo que nós estamos vivendo And that we may use all the pain and everything that we've lived, everything that we've gone through, para não responder o chamado do Senhor. to not respond to the call of the Lord. Mas as marcas que nós temos But the scars that we carry, não é para nos matar. it's not to kill us. Paulo falava, Paul used to say, trago comigo as marcas do Evangelho. I bring with me the scars, the marks of the gospel. Existia algo muito mais profundo para Jonas viver. There was something so much deeper for Jonah to experience. E ele reconheceu nessa profundidade And he recognized when he was in the depths, that depth, que ele precisava ouvir o Senhor. that he had to listen to the Lord. Então, quando Jonas achou que a vida dele já estava indo, So when Jonah thought that his life was already fading away, já estava se acabando, where it was, close to just being done away with, então Jonas é socorrido. it was then that God helped him. E daquele peixe, Jonas faz uma oração. And from that fish, he prays. Quando dentro de mim desfalece a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Versículo 7. Verse 7. When my life was ebbing away, I remembered you, Lord. Eu me lembrei do Senhor. I remembered you, Lord. O Senhor está te convidando para você lembrar dele. The Lord is inviting you this morning to remember him.
Às vezes existem alguns lugares que nós estamos There's places that we may find ourselves in, que o Senhor está nos convidando a lembrar. that God is inviting us and He's saying, remember. Lembra quem o Senhor é na sua vida. Remember who I am in your life. E Jonas se lembrou do Senhor. And Jonah remembered the Lord. Ele passou 3 dias naquele peixe. He was there in that fish for 3 days. Eu não sei quanto tempo você precisa hoje. I don't know how many times you need, how much time you need today. Mas Jonas precisou de 3 dias. But Jonah, he needed those 3 days Se lembra do Senhor. to remind himself of the Lord. Jonas precisou de 3 dias. He needed 3 days. Jesus precisou de 3 dias. Jesus needed 3 days. Paulo precisou de 3 dias. Paul needed 3 days. Esther jejuou por 3 dias por uma nação. Esther fasted for 3 days for a nation. Quantos dias você precisa How many days do you need para sair desse poço? to come out of that well? Quantos dias você precisa para sair do lugar de morte? How many days do you need to come out of that place of death? Quantos dias nós precisamos para que nós possamos ter um posicionamento naquilo que Deus nos chamou? How many days will we need in order to position ourselves into the thing that God has called us to do? Não é sobre as nossas dores. It's not about our pain. Deus não está menosprezando as nossas dores, He doesn't diminish or not value our pain, mas Ele não quer que nós paramos por causa delas. but He doesn't want us to stop because of our pains. Não são sobre as nossas dores. It's not about our pains. Não são sobre as nossas dificuldades. It's not about our challenges. Não é sobre a nossa cultura. It's not about our culture. É sobre Ele. It's about Him. Jonas era um imigrante, Jonah was a migrant, mas naquele lugar, but in that place, ele lembrou quem o Senhor era. he remembered who God was. Ele não lembrou da sua vontade, He didn't think about his desires, nem dos seus desejos. not the things that he wanted. No versículo 7, We see in verse 7, e subiu a ti a minha oração. and my prayer rose to you. Os que adoram ídolos vãos adoraram aquele que é misericordioso. Those who cling to worthless idols turn away from God's love for them. Naquele momento, Jonas abandonou os seus ídolos. In that moment, Jonah abandoned his idols. Jonas não tinha ali ídolos de imagens. He didn't have idols of like different images or statues, Mas os desejos de Jonas estavam sendo o seu ídolo. but his desires were being his idols. Às vezes não é sobre imagens, Sometimes it's not about having images at home. sobre ídolos físicos, It's not about physical idols, mas sobre ídolos que construímos dentro do coração. but about idols that we create in our hearts. Está nos impedindo de fazer aquilo que Deus está nos chamando. And those idols stops us from doing the thing that God has called us to do. E eu acredito que essa manhã o Senhor está nos chamando para quebrar alguns ídolos no nosso coração. And I believe that this morning God is calling us to break some idols in our hearts. Fica de pé. Can you stand up, please? Eu acredito em algo poderoso que o Senhor pode fazer em nós. I believe in something profound that God can do in us A partir do momento que nós nos inclinamos para ouvir o Senhor. as we incline to hear from Him. Existe um chamado específico para a sua vida. There's a specific calling for your life. Existe um propósito. There's purpose in your life. E talvez não é mais tempo de você esperar tanto tempo nesse poço. Maybe it's not the time for you to wait for so long in that well anymore. Porque não é só sobre a sua salvação dentro daquele poço. Because it's not just about you finding salvation in that well, finding help in that well, Mas era também sobre a salvação de uma cidade. but it was about the salvation of an entire nation. Não é sobre só o que você está vivendo nesse momento que Deus tem que te salvar. It's not just about what you're going through right now that God needs to save you from, Mas é sobre a salvação dessa nação. but it's about the salvation of this nation. É sobre a salvação dessa cidade. It's about this city. É sobre a salvação da sua família. It's about salvation in your family, É sobre a salvação da sua casa. for your home. Amém.
Amen.